Della Sávia, professor do Departamento de Filosofia da UFRN. O programa Grandes Temas da TV Universitária começa agora. Quando se trata de preservar o bem-estar dos filhos, todo cuidado é pouco. Nos dias de hoje, a violência não está apenas nas ruas, mas também no acesso à internet sem supervisão e, em muitos casos, dentro de casa. Estimativas apontam que grande parte dos abusos sexuais são praticados por pessoas relacionadas à criança, parentes, vizinhos ou amigos. Quando se trata de denúncias, os dados são ainda mais alarmantes. Quase 25 mil abusadores são denunciados todos os anos e apenas 2 mil estão presos. Com o intuito de dar visibilidade a essas questões, o mês de maio, também conhecido como Maio Laranja, é um mês dedicado a mobilizar a sociedade ao enfrentamento à exploração sexual e ao abuso de crianças e adolescentes. Mas será que estamos conscientes dos tipos de violência que nossos filhos podem sofrer? E será que estamos preparados para identificar e denunciar essas agressões? Para debater todas essas questões, estão comigo no estúdio Júnior Santiago, presidente do CONSEC, Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, Daniela Bezerra Rodrigues, presidente do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Norte, Júlia Arruda, vereadora de Natal e presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Crianças e dos Adolescentes, e Ilana Paiva, coordenadora do Centro de Referência em Direitos Humanos da UFRN e também do OBJUV, Observatório da População Infanto-Juvenil em Contextos de Violência. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e por terem aceito o nosso convite. Antes de iniciar o tema de hoje, peço a você em casa que fique conectado com a gente e podendo enviar a sua questão através do nosso WhatsApp para o número 99193 6032 e participar. Bom, temos o mês Maio Laranja, né, para alertar a população sobre as violências cometidas contra crianças e adolescentes. Acho que a primeira questão para os nossos telespectadores é a gente se perguntar como está a questão da violência contra crianças e adolescentes no Estado, em termos de dados estatísticos e o que tem sido feito. Santiago, você gostaria de iniciar? Sim, boa noite. Agradecer aqui a oportunidade. O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, ele recentemente teve o lançamento do Plano Decenal de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes do Rio Grande do Norte. Esse Plano Decenal, ele iniciou em 2016 e concluímos ele agora no final do ano passado. E agora, no dia 7 de maio, tivemos o lançamento aqui no Estado, com a participação dos membros da Comissão Intersetorial, de diversas autoridades. E o Plano Decenal, ele sistematizou outros planos temáticos aqui que nós temos no Rio Grande do Norte, dentre eles o Plano de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, o Plano de Combate ao Trabalho Infantil e o Plano Estadual Socioeducativo. E todos esses planos, eles trazem aí na sua Constituição informações a respeito de cada temática. E nós demos aqui justamente, agora, como estamos debatendo aqui, a violência sexual contra crianças e adolescentes e outras formas de violência contra crianças e adolescentes. E o Plano Decenal, ele justamente tem como um norteador orientar a política, a gestão estadual na política infanto-juvenil nessa implementação. Então, assim, nós estamos com uma expectativa muito alta, né, com o Plano Decenal. Realmente nos preocupa muito os índices de violência que eles estão a cada ano estão aumentando nas suas diversas formas. Hoje nós temos aqui 2,5 milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no Brasil. Isso é muito preocupante. Nós tivemos hoje o lançamento da plataforma Mapear da Polícia Rodoviária Federal,
que nos traz também dados preocupantes das nossas rodovias, né, em relação aos pontos de vulnerabilidade contra crianças e adolescentes. E dados preocupantes que o primeiro estado do ranking cresceu em 92% os pontos de vulnerabilidade. Então a gente vê que nas suas diversas formas de violência, a criança e a adolescente ela está ali cada vez mais à mercê de todas essas situações e pondo em risco o seu desenvolvimento, né? E aqui no nosso estado também temos diversas formas de violências, ainda temos uma carência de dados estatísticos, né? Então, assim, nós tivemos dificuldades na construção do Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo, tivemos também algumas dificuldades na construção do Plano Decenal por essa carência de sistematização de dados. Então, isso aí também é uma preocupação nossa de como nós podemos agora, quero trazer aqui para o 18 de maio, esta data emblemática de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, de nós discutirmos, mas aprofundarmos esse debate, de não ficarmos somente numa pauta de uma data emblemática, de discussões e de concreto, políticas públicas, como é que nós avançaremos. Então, queria fazer inicialmente aqui essa fala a respeito desse plano e dessa expectativa do Conselho Estadual. Excelente, Santiago. Júlia, você, presidente da Comissão dos Direitos da Frente Parlamentar em defesa dos direitos da criança e do adolescente, aqui da Câmara Municipal de Natal. Como é que é a sua percepção exatamente por ocasião desse 18 de maio, particularmente contra essa questão? Primeiramente, boa noite, Sérgio, boa noite aos meus colegas aqui, aos telespectadores. É uma satisfação voltar aqui aos grandes temas, agora falando de uma semana, de um mês tão emblemático, que se refere a alertar a população esses crimes que violam os direitos das nossas crianças e nossos adolescentes diariamente. Estamos falando aí, Sérgio contextualizou toda essa dificuldade de dados e estatísticas, mas sabemos que os dados que são apontados são alarmantes, mas que ainda não traduzem nem a metade do que é na realidade, até porque existe uma subnotificação muito grande. Quantas crianças, quantos crimes são invisibilizados que não chega até a denúncia, ainda por se tratar que a maioria desses casos acontece dentro do seio familiar. Muitas vezes um parente muito próximo, um amigo muito próximo, e aí que faz com que dificulte que essa criança possa denunciar. Então, realmente, eu acho que o 18 de maio está completando 18 anos esse ano, 18 de maio, desde que foi sancionada a lei, que foi fruto de um caso simbólico que aconteceu no Espírito Santo, uma criança que foi brutalmente assassinada e que ficou impune. Os seus agressores tiveram aí a dificuldade de saber quem foram os seus agressores, e acho que esse 18 de maio vem aí para divulgar esses casos que acontecem diariamente e para que outras Araceles não sejam aí mortas, como foi a criança do Espírito Santo. Então, já é um movimento nacional. Hoje mesmo estive na cidade de Ceará-Mirim para a instalação da Semana Municipal. Então, isso está realmente, um movimento que está disseminando em vários municípios, mas queremos que esse 18 não seja apenas evidenciado agora, nesse mês de maio, mas que seja realmente, a temática seja abordada durante todo o ano, todos os 365 dias do ano. Perfeito, Júlia, mesmo porque por trás dessa violência, ou junto com ela, tem um aspecto cultural bastante forte, justamente que atinge esse ponto muito importante que você destacou, que é o fato de que os próprios parentes, familiares, às vezes acobertam isso. Então tem um aspecto cultural que eu acho que era importante a gente também tematizar, não é mesmo? E precisamos também, só interrompendo, desmistificar ainda essa questão da sexualidade. Ainda é muito tabu. Então as crianças que se apropriarem, que conhecerem o seu corpo, ela também vai ser dizer não, saber o limite, saber até onde tem o limite. Então acho que esse tema tem que ser discutido, porque vem desde a violência de gênero, que é muito forte. As meninas, muitas vezes, são colocadas em situação desfavorável dos meninos, questão cultural. Aí estamos também falando de um estado do Nordeste brasileiro, que existe essa questão cultural muito forte do machismo. Então, acho que temos que desconstruir, e momentos como esse servem para evidenciar essa luta
que nós aqui temos diariamente. Perfeito. Daniela pode complementar. Exatamente, Daniela. Já Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer muito grande. O CRP fica muito feliz em estar aqui nesse momento. Somos membros, como com o Júnior, também no Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. E a pauta de direitos de criança e adolescente é uma pauta muito cara para todos nós do Sistema Conselhos de Psicologia, que somos hoje 23 conselhos regionais e um conselho federal. E aí, quando você traz a questão, né, de como é que estão esses índices de violência, infelizmente eles estão num processo crescente, né, e inversamente proporcional ao investimento nas políticas públicas que Santiago Júnior, inclusive, citou. Então, eu acho que esse é um dado que a gente precisa observar. Nós, no Conselho Regional de Psicologia, aqui, nós formamos um GT, nós temos hoje um grupo de trabalho pensando a atuação da psicologia exatamente nesses contextos de violência de criança e adolescente, né, de violação de direitos, porque nós percebemos que a psicologia ela se faz presente em todas as políticas públicas hoje, né, em todas a rede de atendimento, né, seja na saúde, seja na assistência, seja na segurança pública, seja no sistema de justiça, você tem profissional da psicologia e que faz a mediação desses contextos. Então, é importante que a gente qualifique esse olhar e essa discussão, né, que ela passa, sim, por uma discussão de gênero. Hoje, no lançamento, está acontecendo, nesse momento, né, nessa semana emblemática, está acontecendo o 2º Congresso Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual de enfrentamento à violência e abuso e exploração sexual. E a fala de abertura é exatamente nos fazer a discussão de que não podemos avançar nesse enfrentamento sem perceber que tem que se discutir gênero, sim, nas escolas. Não tem como a gente negar, né, esse fator cultural, esse fator de que o machismo precisa ser enfrentado como uma forma de saber educar essa população, né? Então, eu acho que a gente precisa fazer essas demarcações, né, que para nós são muito importantes, né, e a gente não pode fugir dessa discussão, né? Então, não tem como fazer esse enfrentamento que só atender. A rede hoje está sendo pensada, não pode ser só a rede da criança e do adolescente que já teve a sua violência, já foi vítima dessa violência. Nós precisamos também atuar de uma forma mais preventiva, no autocuidado, né? Da forma dessa criança ter noção de que ela é um sujeito de direito, que o corpo dela é dela e que ela não precisa permitir determinadas situações a ela, né? Então, ter esse direito de discussão, para nós, é importante. E a psicologia, ao longo do tempo, né, nós temos tido uma demarcação política e científica também da atuação, né, em toda essa rede de atendimento. Então, eu acho que nós qualificamos ao longo do tempo a nossa forma de trabalho, né. Precisamos qualificar ainda mais. Enquanto conselho de classe, nós precisamos saber fazer essa mediação com os nossos profissionais em todas as políticas, no sentido de dar as orientações devidas, dar o subsídio necessário a eles para essa atuação mais técnica, mais qualificada, né? Então, a gente está no processo pensando nessa temática da violência sexual, né? A gente está no processo de construção aqui no Rio Grande do Norte, com base nas nossas referências nacionais, mas a construção de uma nota técnica de orientação à categoria, né? E é uma nota técnica que ela tem uma função também junto a todos os serviços, uma vez que a psicologia não trabalha sozinha, não se constrói nesses fazeres sozinha, né? Ela contribui com outros fazeres, com outras áreas. Então, a gente está nesse processo e para nós é muito importante estar aqui nesse espaço, discutindo, né, esclarecendo, principalmente que a gente não quer que as araceles aconteçam como a gente não quis, né, que a Yasmin acontecesse. Né? A Yasmin, nós estamos ainda, a família não pode enterrar, né, ainda não pôde enterrar o seu corpo, mas foi também uma vítima, né, de um crime de abuso sexual. Então, a gente precisa entender o que é o momento emblemático do 18 de maio. Né? Fazer o 18 de maio, como a Júlia colocou,
em todos os dias do ano, mas entender que essa luta, ela tem por mais que a gente às vezes questione essa coisa das datas e das cores dos meses, mas tem determinadas datas que elas trazem uma importância de demarcação, né, de nos chamar para essa qualificação desse olhar e dessa atenção, que eu acho que ela é importante. E o 18 de maio nos faz esse chamamento, né, e é importante que a gente pense isso. E pense que a Araceli morreu há 45 anos, né? Vai fazer 45 anos da sua morte. O 18 de maio hoje é o ano da sua maioridade, são 18 anos de campanha, né? E infelizmente os nossos dados de violência continuam crescendo. Perfeito, Daniela. Ilana, nós temos essa preocupação agora face a esses dados estatísticos, né, que a cada vez aumentam e nos preocupam mais. Como é que é o seu olhar, então, sobre esse contexto da violência contra a criança e adolescente no Estado? Certo. Boa noite para vocês, boa noite, telespectadores. Então, o Observatório, que é o grupo que eu coordeno no Departamento de Psicologia, tem acompanhado e sistematizado dados de violência desde a sua criação, desde 2009, né? E, infelizmente, acho que o quadro que foi colocado aqui pelos colegas já está bem evidente de que esses números eles têm crescido. Mas tem uma preocupação maior nos últimos anos, né? A gente tem aí observado um aumento, novamente, das condições de pobreza das populações, e isso afeta diretamente a infância. Eu vi uma pesquisa hoje que saiu que de 2016 para cá houve um aumento do número de mortes de crianças, que era algo que não acontecia há alguns anos. Então a gente está num momento muito complicado, de muitos retrocessos no que diz respeito às políticas de atendimento à criança e adolescente, né? E a gente chega então neste mês de maio laranja com muitas preocupações e desafios a enfrentar, né? Então, como universidade, a gente tem tentado lançar luz a essas questões, a essas problemáticas. Temos tentado realizar pesquisas e debates para que esse assunto ele realmente tenha sua relevância e que não caia no esquecimento, né? São crianças todos os dias que são violadas de várias formas, as violências são as mais variadas possíveis. E especificamente com relação a abuso e exploração sexual, a gente não pode esquecer também que a gente tem uma cidade que é turística, que historicamente, né, tem muitos casos de abuso e exploração sexual, especialmente a questão da exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, né, que é uma realidade aqui da nossa cidade, por ter esse aspecto turístico e histórico já de abuso. Então a gente tem alguns enfrentamentos muito claros para lidar com relação a essa temática. Com relação ao abuso e exploração sexual também, a gente não pode esquecer que a questão do machismo, né, ela é estrutural. Júlia falava da questão de gênero, da discussão do debate de gênero. As meninas, elas estão numa posição de completa desigualdade com relação aos meninos, né? Então a gente sabe que, por mais que o abuso e exploração sexual atinja tanto meninos como meninas, as meninas elas são as mais atingidas, né? Os dados mostram que os abusadores, na sua maioria, são homens e as meninas são as mais abusadas, né? E exploradas sexualmente. Então há uma questão aí estrutural, de fundo, né? De desigualdade de gênero que precisa ser enfrentada. E precisa ser enfrentada de diversas formas, né? Desde a sua origem, desde a educação, né? Desde a questão de educar meninos para lidar com as meninas, desde da educação para empoderar meninas, para que elas tenham autonomia sobre seus corpos, sobre suas vontades. Então, como a Daniela estava comentando, as ações são diversas, né? A gente não pode pensar só quando a violação ela já está efetivada, mas desde as ações preventivas, desde as ações educativas, para que a gente possa começar a mudar uma cultura de desigualdade de gênero, uma cultura de violação de criança e adolescente. Porque tem outro aspecto, acho que é importante a gente tematizar também, que é que toda violência contra a criança e adolescente é uma questão de poder, né? Então há uma relação de poder aí envolvendo violência contra a criança e adolescente.
Em uma sociedade como a nossa, né, uma sociedade patriarcal, uma sociedade adultocêntrica, a criança ela está em uma posição realmente de desigualdade. E nessa posição de desigualdade, né, as várias vulnerabilidades estão aí postas e as crianças e adolescentes estão, então, vivenciando diversos tipos de situações de violência e violação. Né? Então, acho que para a gente começar a refletir, é importante pensar que relações de poder estabelecemos com nossas crianças e adolescentes, que relações de desigualdade, especialmente desigualdade de gênero, e especialmente que momento político vivemos de desgaste, de desmonte de políticas públicas, que certamente o primeiro público que é afetado é o público infanto-juvenil, são crianças, adolescentes e jovens, né? Então... Perfeito, Ilana. De fato, esse para mim é um dos pontos centrais desse debate, porque o cinismo com o qual muitas vezes a gente trata a violência contra crianças e adolescentes, eu acho que ele repousa numa espécie de naturalização, né, dos papéis masculino e feminino. Portanto, né, a gente vê comentários bastante desagradáveis, né, pelas redes sociais, quando se pretende uma justificação, não é, desses atos de violência que podem chegar ao extremo da violência sexual concretamente, mas pode ser uma violência velada, né, disfarçada de ironia, de sarcasmo, mas que esconde exatamente uma espécie de naturalização dos papéis. Então eu concordo plenamente, Júlia, e Daniela também destacou esse ponto, da necessidade de discutirmos essa questão de gênero nas escolas, não é, nesse momento. Não sei se Santiago gostaria de complementar alguma coisa nesse sentido. Justamente, assim, nós temos, concordo também, né, com o que foi dito, temos que discutir, realmente a gente nos preocupa bastante, né, essa questão da discriminação. Enquanto estavam falando, eu estava aqui recordando, a naturalização hoje está presente numa parcela daqueles que debatem, que expõem. Hoje nós temos as redes sociais, que são espaços aí livres e abertos, e que, tal qual no trabalho infantil, nós também vivemos situações semelhantes na exploração sexual. A naturalização do trabalho infantil, a necessidade de transformar esse padrão cultural que hoje tem na sociedade, de que é melhor trabalhar do que roubar, é melhor trabalhar do que usar drogas. E você tem hoje, na exploração sexual, uma das piores formas de trabalho infantil. Está tipificado, temos hoje essa situação que está posta no Brasil, um quantitativo aí em torno de 2,5 milhões de crianças e adolescentes trabalhando. Uma dessas formas aí veladas, que é o trabalho infantil doméstico, e a exploração sexual. E quando você parte para um cenário de América Latina, você tem mais de 2 milhões de crianças e adolescentes em situação de exploração sexual comercial. Então, os dados quantitativos são altíssimos. E o Brasil ele se enquadra dentro desse estudo também, de um percentual aí, onde se estima que tenhamos aí, por conta da subnotificação, nós não temos os dados estatísticos ali fidedignos, mas se estima-se 500 mil casos de crianças e adolescentes em abuso e exploração sexual. Você tem aí no Disque 100, agora nos dados de 2017, em torno de 80 mil casos que foram de denúncias no Disque 100. E a terceira mais citada foi a exploração sexual. A exploração sexual. Então isso é um dado muito preocupante, porque você tem a exploração sexual, você tem o abuso, que é uma outra violência sexual, você tem o trabalho infantil, a evasão escolar, ela gera ali índices também que vão estar lhe apontando casos de exploração sexual, porque se não está na escola, está ali, no caso de evasão, está ali suscetível a ser uma vítima de exploração. Então, realmente, nós temos que encontrar mecanismos, temos que ter um debate realmente que ele transcenda, como já disse, a questão só da data emblemática e partir realmente para políticas públicas estruturantes, como a necessidade aqui que nós temos de construir um fluxograma para esses casos, que isso já é uma das pautas do Plano Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Ele é um plano de 2003,
é de 2003 que ele foi construído. Ele agora em 2016 iniciamos um processo de revisitar esse plano, de poder atualizar, de aprofundar esse debate, porque ele é o norte que nós temos, a diretriz, lá a nível estadual, para essa temática. Perfeito. Nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco retornamos para continuar discutindo o tema da violência contra crianças e adolescentes no Rio Grande do Norte. Até daqui a pouco.